Então a gente volta aqui para o nosso canteiro, nesse espaço entre uma banana e a agrumichama, ou entre a bananeira e a agrumichama, num canteiro de 1 metro, considerando 3 linhas de plantio. Né? Com 1 metro a gente tem espaço razoável, pensando nas verduras de porte maior, as 3 linhas de plantio. Se a gente pensa em beterraba, rabanete, aí a gente vai usar todo o espaço do canteiro sem considerar necessariamente essas linhas. Pode considerar ou não, dependendo do caso. Então, assim como a gente fez com as linhas de árvores, a gente vai trabalhar primeiro as espécies de porte maior e economicamente mais interessantes. Isso é o que eu faço para planejar. No meu caso, eu tenho uma espécie sazonal que tem uma boa venda, que tem um bom mercado, que se desenvolve muito bem na minha região, que é o brócolis. Então eu vou trabalhar aqui com o brócolis como a minha primeira planta de foco do planejamento. Se eu considero numa monocultura, eu tenho um espaçamento entre um brócolis e outro de 50 centímetros. Por que o brócolis fica a cada 50 centímetros? Porque ao longo do tempo o brócolis vai ocupar, não aqui como 1 metro, mas ele vai ocupar 25 centímetros para cá, e esse vai ocupar mais ou menos 25 a 30 centímetros de raio. Então, entre um brócolis e outro, é importante que a gente deixe esse espaço de, no mínimo, 50 centímetros. Além do brócolis, se a gente faz uma monocultura então, de brócolis, já pensando do viés econômico, a gente teria aqui o brócolis. Se a gente vender cada brócolis, como exemplo, a R$3, o valor de venda vai depender muito, esse número é meramente um exemplo, a gente tem nesse espaço uma renda de R$6. É a renda da monocultura. Na agrofloresta, a gente considera aqui uma rúcula entre um brócolis e outro brócolis. E aí as pessoas perguntam, a rúcula é uma espécie de sol. Um brócolis e o outro brócolis não vão sombrear a rúcula? Não, porque a gente está considerando aqui da mesma forma o desenvolvimento das espécies no espaço e no tempo, não só na largura e no comprimento. Então, quando esse brócolis começar a sombrear essa rúcula, o brócolis tem uma colheita aproximada de entre 70 e 90 dias. Depende da época, depende do lugar. Mas vamos considerar 70 dias. No dia número 20, quando o brócolis ainda tiver uma sombra num raio de 15 centímetros, no dia 20, entre o primeiro dia, o dia do plantio, o dia 0, no dia 20, vamos calcular que o brócolis tenha mais ou menos uns 15 centímetros de raio. Aqui. Então, entre o brócolis e o outro brócolis ainda existe esse espaço, que em 20 dias é suficiente para a rúcula se desenvolver. Considerando que a rúcula é mais ou menos a metade do preço do brócolis, se eu tenho aqui 1,50 dessa rúcula, ao invés de ganhar 6 nesse espaço, eu já consegui ganhar aqui 7,50. Se eu afasto esse brócolis, ao invés de 50 centímetros, trabalho com esse brócolis a 60 centímetros, ao invés de uma rúcula, eu posso colocar aqui um alface. Então a gente tem aqui o alface e esse espaço de 60 centímetros. Os brócolis, o alface vai sair com 35 dias, não com 20. Então eu tenho 10 centímetros a mais de distância para assegurar que no 35, entre 30 e 40 dias, que é o tempo que o alface precisa para ser colhido, esse brócolis não vai fazer sombra no alface. Mas e se fizer? Como a gente está o tempo inteiro manejando, intervindo no sistema, a gente vai quebrar as pontas das folhas dos brócolis
para poder colher esse alface aqui no tempo correto.